colonial foi palco de uma das maiores explorações minerais da história brasileira. Na época, ninguém sabia, mas as mudanças que estavam por vir marcariam gerações. Efeitos como a mudança da capital, o fluxo de imigrantes e o apogeu foram apenas amostras das transformações que a colônia sofreria. Começa agora o Desvendando a História, com um tema que dominou a dinâmica econômica do Brasil, o ciclo do ouro. Durante o século XVII, a economia brasileira era sustentada pela exportação de açúcar para a Europa, mas quando a Holanda dominou o mercado, uma crise começou. Como Portugal dependia dos impostos cobrados da colônia, foi necessário buscar novos meios de obter riqueza, o que incluía o desbravamento das terras. Quando os holandeses saem da parte do Nordeste do Brasil para buscarem açúcar em outro lugar, em função do declínio do açúcar, os portugueses já buscavam uma grande quantidade e um produto específico para isso. Com a entrada dos bandeirantes no Brasil, que promove também a expansão territorial brasileira, faz com que o ouro seja encontrado muito próximo à região das Minas Gerais. Então o ciclo do ouro se inicia basicamente com a expansão dos bandeirantes, aumento do território brasileiro, efetivamente, e acaba se encontrando o ouro. Uma das características interessantes do ouro é o fato do ouro brasileiro ser um ouro de aluvião. Então a gente consegue achar, dentro da estrutura do ouro brasileiro, um ouro muito próximo a rios, a lagos. Uma das características mais interessantes disso é a quantidade de migração que a gente tem. O ciclo do ouro promove uma grande migração interna no Brasil, que faz a chegada de uma série de pessoas para a região das minas, o que até então não era comum. E isso faz com que o ouro seja um produto muito importante para o Brasil. As minas de ouro trouxeram não apenas mercenários de todas as regiões, como também aumentaram o número de portugueses no Brasil. Dessa forma, desbravadores e forasteiros entraram em uma disputa pelo direito de exclusividade na exploração. A Guerra dos Emboabas estava instaurada e as consequências na corrida pelo ouro seriam inevitáveis. A Guerra dos Emboabas influencia justamente nessa questão da migração. Emboabas eram forasteiros, geralmente portugueses, que vinham oriundo para o Brasil buscando uma melhor condição de vida. Então você tem os bandeirantes brigando com esses emboabas, com esses forasteiros, e através de uma busca pela exploração desse produto. A exploração rendeu grandes mudanças, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Para os colonizadores, o lucro vinha em forma de impostos, chamado de o quinto do ouro. Quando Portugal descobre o Brasil, a primeira intenção era justamente buscar o ouro. Então são criadas as casas de fundição que têm como função de aglutinar esse ouro em barra, porque vai evitar um processo de contrabando. Então, o que acontece? Portugal acaba criando impostos para tentar diminuir essa opressão fiscal. No segundo momento, ele vai criar o quinto. O quinto é, um quinto dessa produção, ela tem que ir necessariamente direto para Portugal. O resto pode ser até investido no Brasil, pode ficar até com alguns produtores, mas um quinto dessa produção tinha que ir necessariamente para Portugal. Então, os impostos brasileiros, os impostos criados, vão gerar uma série de circunstâncias internas no Brasil que fazem com que esse ouro tente favorecer um processo de mercado interno. Já a colônia brasileira teve a primeira transformação no que diz respeito à capital. Agora, era o Rio de Janeiro que estava no centro de tudo. A capital, que era em Salvador, ela passa a ser no Rio por alguns motivos. O primeiro motivo era a distância existente entre Salvador e Minas Gerais, e a região do Mato Grosso também. Era uma distância muito grande, muito maior, e tinha uma distância muito tortuosa, o caminho era tortuoso. Então, para se levar o ouro da região das Minas até Salvador, você tinha um caminho muito tortuoso, muito complicado. Percebe-se que o Porto do Rio de Janeiro, que já havia recebido uma série de encargos, de pessoas, era mais fácil de se chegar. Para isso, cria-se o caminho real. Então, você tem um caminho criado desde a região do ouro, lá nas Minas Gerais, até o Porto do Rio, que facilita com que você consiga levar para fora. Nesse momento a gente percebe que o Rio de Janeiro passa a ser um dos grandes polos da colônia. Além dos impostos cobrados e do aumento da população, o ciclo do ouro trouxe inúmeras transformações políticas, sociais e econômicas. Dentre as mudanças da capital, o aparecimento das revoltas foi um retrato da insatisfação brasileira. Num primeiro momento, a principal consequência do Brasil é o aumento da migração interna. Outro ponto a salientar é o crescimento de uma classe média. A partir de agora, a gente vai ter uma classe em que nem vai ser grande proprietária de terra, grande produtora de terra, e uma classe que não vai ser escravo. Você cria uma classe de trabalhadores livres que vão trabalhar principalmente com empresas ligadas ao ouro. Agora o Brasil efetivamente se torna a colônia principal de Portugal, porque é a colônia que vai se inserir dentro do processo mercantilista, a produção direta de ouro.
Então o ouro ele dá para o Brasil condições sociais mais interessantes, dá condições econômicas mais interessantes. A colônia consegue criar uma valorização de um mercado interno, algo que não era comum nesse período, né? E acaba gerando até o processo de rebeliões. A crise do açúcar e a descoberta das minas foi um passo importante para a colônia brasileira no fim do século XVII. Nesta edição do Desvendando a História, você pôde entender como a extração do ouro e a ganância de Portugal foram um gatilho para o crescimento do Brasil. Para ver um conteúdo exclusivo sobre as revoltas que aconteceram na época, acesse o blog da TV Uva.